Programa Café com Zaidan. Oferecimento Qualquer Saúde. Apoio Jaque Laboratório. Bom dia, telespectadores da TV Cultura Litoral. Sejam bem-vindos a mais um Café com Zaidan. Você está acompanhando esse programa através do canal 48.1 UHF para todo o litoral paulista, de Ubatuba a Mongaguá. E também, se você está na Baixada Santista, você consegue acompanhar pelo canal 518 da Vivo TV e 522 da Claro TV, isso para as redes fechadas de televisão por assinatura. Você pode acompanhar também nas redes sociais. Segue o Mestre Zaidan lá, @ZaidanCN no Instagram e também @Café com Zaidan, que é o programa ao qual eu estou substituindo o nosso apresentador, meu mestre, Papai Zaidan. Então é uma honra poder estar conversando aqui com essa audiência tão bacana do programa Café com Zaidan na TV Cultura Litoral. Hoje conosco aqui uma amiga querida, amiga de profissão também, que hoje está desempenhando o papel de secretária de Portos e Aeroportos, Desenvolvimento Econômico do Guarujá. Thaís Margarido, seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, Beto. É sempre um prazer estar aqui no programa, estar com você diretamente, com a tua família, com o teu pai. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes do programa começar sobre a tradição que vocês têm, né? Respeita a minha história, como seu pai começou no meio de comunicação, a credibilidade que o grupo tem. Então é sempre um prazer estar aqui, a gente falar dos assuntos da região, das coisas mais importantes que afetam a nossa Baixada Santista. Thaís, eu queria trazer para o contexto, assim, como você chegou aqui, né? Nossa, secretária de Desenvolvimento Econômico, disputou uma eleição para prefeito no Guarujá, que é uma cidade que as pessoas conhecem que politicamente não é uma cidade simples, uma cidade que tem todas as suas peculiaridades. Como que você chegou até aqui, Thaís? Olha, Beto, eu digo que às vezes eu paro para pensar e realmente eu sou movida muito pelo amor, pela vontade de fazer, de realizar e de servir, né? Porque você estar na gestão pública realmente é uma missão, é você servir. Eu sou servidora pública, né? Mesmo comissionada, que são as pessoas nomeadas, diferente do servidor de carreira, que é aquele concursado, o nome já diz a nomenclatura. Servidor, eu estou ali para servir as pessoas. Então, é o que me move da gestão pública. Mas é muito difícil, é um meio muito difícil, porque o servidor comissionado que é indicado vive um processo político. Hoje eu sou um agente político, né? Eu não posso dizer que não. Mas, assim, essa paixão em servir, em realizar, em fazer, em colocar a mão na massa, é que me faz ter uma ousadia, né? Uma coragem. E eu paro para pensar, disputei uma eleição no primeiro turno com 8 concorrentes, né? Fomos 9 candidatos. A única mulher, né? Única mulher, num partido, a gente chama de chapa pura, porque eu tirei o meu vice do meu próprio partido. Então nós disputamos uma eleição, eu com 8 concorrentes, 8 homens, num único partido, com 20 candidatos a vereador lá, porque lá hoje a Câmara tem 19 cadeiras. E saí e eu me sinto vitoriosa porque foi uma campanha sem praticamente recursos financeiros. Eu só tive aquela cota que é exclusiva por lei da mulher, né, o 30% em relação ao fundo partidário, e praticamente sem recurso nenhum. Nada de recurso, nada. Até porque essa questão do fundo partidário feminino só vem em menos de 45 dias, faltando 30 dias para a eleição. Uma campanha dura mais que 45 dias e tem uma pré-campanha. Então, assim, saí com um saldo de 11 mil votos, né? 10.999 votos. 10.999 pessoas saíram de casa no dia 6 de outubro e foram lá e depositaram voto de confiança na Thaís. Poxa, Thaís, mas hoje você está no governo do teu concorrente, do Farid Madi? Sim. Fui muito criticada quando no segundo turno o prefeito me procurou para fazer uma composição e eu aceitei apoiá-lo. Então, muitos eleitores da Thaís não entendiam como é que a Thaís vai apoiar o concorrente dela, sendo que nós saímos de casa no primeiro turno, no dia 6 de outubro, porque a gente queria ela. Mas eu fiz com que as pessoas que conhecem a Thaís, aquelas que não conheciam, mas me admiravam, me seguiam, né, me acompanhavam, de que eu compondo com o Farid Madi, que para mim era a melhor opção de escolha no segundo turno, para administrar, gerir a nossa cidade do Guarujá, era uma oportunidade
das 10.999 pessoas terem voz num governo. Eu ia poder contribuir, Beto, dentro da gestão. Essa é justamente a lógica dos 2 turnos, né? É isso. Se não fosse para ter composição, não haveria 2 turnos, seria só um turno. Um turno, exatamente. Então, foi uma forma, primeiro porque para mim é a opção melhor, já tinha experiência, o Farid Madi já foi prefeito, sabe como a máquina pública funciona, sabe a loucura que é e a luta para a gente fazer a cidade avançar e atender a população em excelência em todas as áreas, seja saúde, educação, habitação, mobilidade. E então eu falei, não, vamos. E as pessoas, graças a Deus, muitas entenderam, compreenderam, vieram comigo. E hoje, as que no momento ficaram arredias, começaram a entender por quê. Porque o prefeito me deu a oportunidade de estar à frente de uma pasta, que é de desenvolvimento econômico e portuário, que é desenvolvimento econômico e porto. Que Mas o aeroporto está na sua pasta. Está na pasta. E a gente deve provavelmente alterar essa nomenclatura. Eu tenho reunião com o prefeito Farid Madi para que seja Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Aeroportuário, que nós temos um aeroporto que já está concluindo agora a primeira fase, que é a fase de infraestrutura. Nós estamos acabando com a lenda urbana de que vai ter aeroporto, a história do aeroporto era antiga, verdade. Agora vai se concretizar. As obras foram iniciadas na gestão anterior? Sim, mas o prefeito Madi deu uma ordem, Thaís, conclua e avance. E é isso que nós estamos fazendo. Mas isso que é interessante, assim, não existe... Hoje em dia, graças a Deus, você vê em diversas cidades esse mito, né, da desconstrução. Não, eu não vou entregar o que o outro começou. Mas não é o outro que começou ou o outro que vai ter... É a cidade que começou, a pessoa, qualquer pessoa, vereador, prefeito, secretário, não é. Ele está. É transitório. O cargo é da cidade, na verdade, né? Exatamente. Então, e nada que você fala no serviço público, quase nada você consegue realizar ali em 2, 3, 4 anos. Quando você fala de infraestrutura, principalmente, a sua pasta são de ações extremamente longevas. Fala porto, retroporto, são muitos anos para a implantação de algo. Então, talvez você comece algo que você provavelmente não consiga terminar. Mas alguém vai concluir. Alguém tem que concluir. E do aeroporto, tá aí, já que a gente entrou, qual a expectativa? Quando que vai pousar um avião lá e o cara vai passar, pegar a malinha dele? Quando que isso vai acontecer? E você sabe que a gente tem um projeto de fazer uma conexão direta com o terminal de passageiros de cruzeiros do lado de Santos, justamente para a gente facilitar e trabalhar esse turismo, né? Para que as pessoas não venham mais, por exemplo, do estado de Goiás, venha para cá, direto de Goiânia, pelo modal rodoviário, de ônibus, mas que venha, que pegue o avião lá, pouse no nosso aeroporto no Guarujá, faça o check-in já dentro do aeroporto e depois só pega o barco que vai levar menos de 2 minutos para embarcar no cruzeiro que vai estar ali no terminal marítimo. É o que a gente quer, esse é o projeto. Então vamos lá. O aeroporto a gente pode entender que são 3 fases cruciais. A primeira eram as obras de infraestrutura, que era a pista de pouso e decolagem, de taxiamento, o terminal provisório de passageiros, o cercamento, a cerca, enfim. Então a gente hoje está concluindo a primeira fase. Inclusive eu até ia junto com o secretário de Serviços Urbanos fazer uma vistoria na pista, mas eu vim para cá, falei para ele que amanhã a gente vai, porque a gente já está concluindo a pista e já foi emitida a ordem de serviço, já começaram as obras do TPS, Terminal Provisório de Passageiros. E, paralelo a isso, já estou trabalhando o processo de chamamento público para o PBZPA. O que é isso, Nossa, Thaís? como é que é? PBZPA, Plano Básico de Zoneamento de Aeródromo, que é essencial para que o DCEA, que é o Departamento de Análise Técnica da ANAC, faça o estudo de realmente da viabilidade do aeroporto. Então, é o DCEA que vai dizer para a ANAC, olha, realmente o aeroporto está apto a receber voos e decolagens, vou homologá-lo. Então, esse estudo, que é um estudo, ele precisa, sem ele, a gente não tem aeroporto. Então ele faz é a última etapa da primeira fase. Da primeira fase. Então, eu estou trabalhando isso, né? A infraestrutura foi, só falta esse plano. Terminando o plano, nós vamos para a segunda fase. Qual será a segunda fase? Operacionalização. A gente tem plena ciência disso, conversei com o prefeito Farid Madi, que a municipalidade não tem hoje técnico suficiente, capacidade técnica, para fazer a gestão de um aeroporto, né? Sim. Então, por mais que seja um aeroporto de pequeno porte, como são os aeroportos que hoje já funcionam muito bem, São José do Rio Preto, Jericoacoara, são aeroportos
extremamente similares com o nosso do Guarujá. Então, a segunda fase é a gente também fazer uma modelagem, que a gente já começou a pensar, de gestão. Quem vai ser? PPP? Não, vai ser um chamamento público para uma empresa pegar a concessão só? Então, a gente já está discutindo a modelagem da segunda fase. E a terceira, se Deus quiser e permitir, será a expansão, porque a gente tem recebido muita procura de pessoas interessadas em hangares, ou seja, quem tem jatinho, quem tem helicóptero, que precisa deixar guardado. Uma das pessoas que nos procurou é ligada ao Neymar. Diz que o Neymar hoje deixa o jatinho dele em Itanhaém. E ele mora em Santos. Nossa, então seria muito mais fácil deixar no Guarujá. Então, assim, que será a terceira fase, é uma conversa que o prefeito vai ter, nós teremos junto ao Ministério de Portos e Aeroportos para ver uma concessão, porque hoje nossa concessão é mista, né? Ali é uma área militar e hoje a concessão da área militar é para que seja uma gestão mista junto com o civil, que no caso somos nós. Então, vamos responder a pergunta direta do Beto. Thaís, quando que o avião vai pousar e decolar? A gente imagina, vou ser muito sincera, que o ano que vem. Eu não vou ser irresponsável em dizer este ano, porque eu dependo do estudo. E é um estudo muito técnico, que talvez leve mais que 6 meses. Então, de repente, no primeiro semestre de 26, a gente está com um avião pousando e decolando. Nossa, o primeiro semestre de 26 não está longe. Não, a gente vai correr para isso. Não está longe. Nossa, vai ser muito bacana. Tem trabalhado vou ficar muito feliz de ver você lá recebendo o primeiro avião, pousando e decolando. São legados que a gente quer deixar, né, Beta? É isso que eu falo, o sentido de estar é você deixar um legado. Poxa, eu ajudei a concretizar. Imagina o que isso vai gerar de emprego. Nossa. O que isso vai gerar e fomentar o turismo da cidade. Guarujá precisa voltar a brilhar. Bom, eu não posso deixar de chamar aqui os nossos patrocinadores. Bota o vídeo do Jaque Laboratórios, Joãozinho. Tecnologia de ponta e expertise profissional para cuidar da sua saúde. De check-up preventivo a testes específicos. Comodidade e segurança. Coleta domiciliar. Unidades em Bertioga, Boracéia, Boiçucanga, Guarujá e Praia Grande. Jaque Laboratório. Política de qualidade sempre. Bom, eu sou cliente do Jaque Laboratórios. O John, que é o fundador e que hoje toca o laboratório, é um cara muito determinado e ele tem um plano de expansão muito grande para o laboratório. Vale a pena você acessar o QR Code que está aqui do lado, vira cliente, eles são muito atenciosos, os resultados saem muito rápido. E também o nosso outro patrocinador muito bacana, que é a GoCare Saúde. Eu sou de Santos e santista de verdade tem orgulho em dizer que é daqui. Eu sou de Santos e é claro que eu cuido da minha saúde. Por isso, meu plano de saúde é GoCare. Eu posso ser atendida nos melhores hospitais. Gostou da novidade? Vem ser GoCare. Frisar sempre que eu puder, é muito interessante perceber que os funcionários da Santa Casa de Saúde de Santos utilizam o plano de saúde da GoCare, ou seja, a Santa Casa é GoCare e a GoCare é o plano de saúde dos funcionários da Santa Casa. Acho que isso é um belo de um atestado de que a operadora funciona muito bem e vem novidade de um novo hospital credenciado na rede da GoCare. Pessoal, eu vou por um breve intervalo e já volto para o Café com Zaidan com a secretária Thaís Margarido. De volta aqui para o nosso Café com Zaidan, hoje com Thaís Margarido, secretária de Desenvolvimento Econômico e Portos do município de Guarujá. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre a questão do aeroporto e das condições nas quais a Thaís vem trabalhando bacana. Já deu uma data provável, é uma previsão de que até o primeiro semestre, até o fim do primeiro semestre de 2026, pouse o primeiro avião e detalhou também as fases. Eu recomendo para quem começou a acompanhar agora, acessar as redes sociais e assistir o primeiro bloco, que dá para entender. Thaís, eu nunca tinha recebido uma explicação tão didática de quais os passos para o aeroporto sair. Foi muito bacana, obrigado, viu? Thaís, agora eu quero falar sobre a ligação seca, que é o túnel Santos-Guarujá ou Guarujá-Santos, que é uma promessa de mais de 100 anos, né? Já maquetes de pontes, uma maquete em espiral que saía. Você lembra? Lembro. Depois uma ponte da
que seria construída pela própria Ecovias, mas que ia limitar alguns terminais, entrada de navios. A entrada de navios, e chegou-se à conclusão de todos os esforços, né, governo federal, estadual e municipais, para a construção do túnel. Quais as próximas fases? O que vai acontecer? Quando que as pessoas vão ter contato com algo de concreto do túnel? Olha, Beto, você sabe que é uma obra muito importante, inovadora, vai ser o primeiro túnel imerso no país, da maneira com que ele vai ser construído, levantado, né? Por incrível que pareça, erguido debaixo d'água. Então, é uma obra de extrema importância, não só para o civil, para o passageiro como eu e você, que vai no carro de passeio, ou vai de bicicleta para Santos. A gente sabe que tem pelo menos hoje cerca de 10 mil ciclistas todos os dias saindo do Guarujá e vão trabalhar em Santos e em São Vicente. Então, e até mesmo acaba se estendendo às vezes um pouquinho mais. Então a gente sabe que essa obra é de fundamental importância e ela vai ser concretizada. É mais uma lenda urbana que está saindo do papel. Então é uma obra que vai demandar técnicos especializados, ela é inovadora e a gente sabe que não será tão fácil assim, porque aonde os blocos de concreto, que é a parte que vai ficar imersa, interligando as duas cidades, serão blocos de concreto, a gente já viu isso num desenho que foi muito bem apresentado pela autoridade portuária, que é uma modelagem que já existe na Europa. Então eles serão instalados a mais de 15 metros de profundidade. Do leito, né? Exatamente. Então com isso, você imagina, para você instalar a operação que vai ser feita debaixo d'água para instalar esses blocos que vão ser conectados e vão dar essa passagem interligando as duas cidades. A gente sabe que o Porto de Santos não para. Não para. As balsas que hoje fazem a travessia entre as duas cidades também não param. E vai ser obrigado a paralisar a operação portuária, que é 24 horas, que faz o porto a cada ano se consolidar como o maior da América Latina em produção, em exportação, em importação, para algumas horas. Então haverá um grande reflexo. Mas o bônus, o benefício é muito maior do que o ônus. Então vamos falar do que essa obra vai impactar. Primeiro que, de primeira fase, gerará muito emprego, porque o que a gente tem pedido às duas cidades, tanto o Guarujá como o Santos, a autoridade portuária, o governo federal e estadual, é que essa mão de obra seja local. Então é uma obra nossa, nada melhor do que nós que somos moradores das cidades, estejamos junto, do lado dos engenheiros, dos especialistas que sejam, mas que a mão de obra, mesmo que seja simples, seja nossa, para a gente gerar emprego e renda para quem mora na cidade e que no futuro será beneficiado com ela. Então, a ideia é que a gente participe, já estamos participando de toda a tomada de decisão, discutindo o traçado. Interligou as duas cidades. Aonde vai sair? De que lado do Guarujá o fluxo de veículos vai sair? Né? Então hoje já tem um desenho que a própria prefeitura apresentou à autoridade portuária para que esteja dentro do escopo da empresa que vai fazer a obra, para que esteja dentro do edital de chamamento público, da licitação da empresa que vai fazer a obra, que é realmente a gente causar o menor impacto possível dentro de Vicente Carvalho. Então a ideia é que o fluxo saia numa interligação e seja diretamente jogado na Cônego Domênico Rangoni, principalmente os caminhões. Então vai sair na Piaçaguera. Isso, na Piaçaguera. A ideia é a gente fazer o fluxo de trânsito pesado, que são os caminhões, e até mesmo os carros, saírem diretamente na Cônego Domênico Rangoni. Então o caminhão sai na Cônego Domênico Rangoni, cai junto na segunda fase da perimetral. Por quê? Porque a segunda fase da perimetral também já está inserida no processo da ligação seca, para que a gente faça uma obra só. Liga Santos a Guarujá, sai pela Cônego Domênico Rangoni, sobe 2 pontilhões, que são os projetos da segunda fase da perimetral, para que os caminhões acessem os terminais sem causar impacto no trânsito municipal, que é o que a gente tem problema hoje com a famosa Rodoadubo. Porque assim, a Santos Dumont, para quem é de outra cidade, Entendi. Que interliga Vicente de Carvalho, que é o maior distrito, é o distrito da nossa cidade, onde tem o maior número de moradores, é onde pulsa a economia da cidade. Vicente de Carvalho até a orla da Praia do Guarujá, ela é interligada por uma avenida chamada Santos Dumont. Que margeia, basicamente, o A canal. Cônego Domênico Rangoni, a Piaçaguera Guarujá. Isso. E o que acontece hoje? A cidade recebeu a primeira fase da perimetral, que é um viaduto que interliga os caminhões que vêm pela estrada, pela Cônego Domênico Rangoni, entram na famosa Rodoadubo, sobem esse viaduto para acessar os terminais que ficam do outro lado da avenida.
Só que eles passam ainda pelo perímetro urbano, eles cortam a Santos Dumont para subir no viaduto. E com isso faz aquela fila enorme de carro e para o trânsito de quem está indo e voltando entre Guarujá e Vicente Carvalho. Então a gente já chegou a ficar parado 40 minutos quem sai, por exemplo, do PAN da rodoviária, ou sai do centro da cidade do Guarujá, ou da prefeitura, para ir para Vicente de Carvalho, e fica parado 40 minutos, porque os caminhões fecham a avenida, porque eles vão acessar o viaduto, que é a perimetral, para poder ter acesso aos terminais. Entendi. Então a ideia da ligação C, que além de interligar, ser mais uma alternativa para o morador do Guarujá, chegar a Santos de forma mais rápida, para evitar as filas quilométricas da balsa, é também uma alternativa para a movimentação de carga do Porto de Santos e desafogar o trânsito que a gente tem na rua. E vai da resolver, Dubo. então, de certo, porque vai passar por cima da Santos Dumont Isso. para cair na Piaçaguera. Exatamente, você não passa pelo Tanto perímetro quem da entra cidade, como quem sai. como quem sai. E aí vai passar pela 14 bis, porque no projeto tá a 14 bis como um ponto de embarque e desembarque do VLT. Uhum. Então vai ter também a alternativa para veículos leves, que são os carros, entrarem na Thiago Ferreira para acessar Santos Dumont, como o VLT. A minha dúvida é, onde que o túnel, onde é a entrada do túnel? Onde vai ser a entrada, assim? Você sabe onde fica, para quem não é do Guarujá, depois pode até jogar no Google, onde fica o famoso linhão da Codesp, da Autoridade Portuária. Lá em Vicente de Carvalho nós temos como se fosse uma linha mesmo, um canal comprido, onde tem as antenas de energia que fazem a Aquelas energia. torres imensas e é um gramado Isso, embaixo. e é um gramado embaixo. Então vai sair ali, porque já é uma área da União, tem infraestrutura com porta, as ruas que margeiam esse linhão já são largas, ou seja, tem já uma infraestrutura preparada para receber o fluxo de veículos, e ela sai bem no centro de Vicente Carvalho, em frente a 14 E aí, bis. pra você E esse linhão vai até a sai Cônego Domênico ali, Rangoni. Isso. E você sai na 14 bis ou você segue reto, veículo pesado, na Cônego Domênico Rangoni. E aí já acessa a segunda fase da Nossa, vai perimetral. ficar muito bom. Dia 15, já está marcado para o dia 15, eu tenho uma reunião com o presidente da autoridade portuária, o Anderson Pomini, junto com o secretário de Planejamento do Guarujá, irei eu, enquanto secretária de Desenvolvimento Econômico e Portuário, junto com o secretário de Planejamento, para a gente só afinar esse traçado e fazer esse movimento junto com a autoridade portuária, para que o futuro vencedor da licitação cumpra o desenho real, para que não cause ou cause o menor impacto possível na cidade do Guarujá, no trânsito do Guarujá. Nossa, mas que o morador não desse merece. jeito vai ficar muito bacana. É o que a gente Muito quer. inteligente. Não, legal, parabéns, Thaís. A gente está em cima ali e vai dar certo. O- Nós temos voz. O Guarujá agora está assim, olha, eu estou aqui, preciso que você me ouça, porque a minha população não quer mais sofrer. Legal. Quando fala da obra, eu fico pensando, né, na economia que movimenta. A gente fala, vai gerar 100, 200, 1.000 empregos, 2.000 empregos. Independente da quantidade de emprego, tem um reflexo gigantesco na cadeia produtiva. Por quê? Essas pessoas precisam comer, então o restaurante vai fornecer mais marmita ou vai ter mais marmita lá. Vai empregar mais garçonete, mais cozinheira, mais auxiliar de cozinha. Quando você tem uma obra muito grande, é feita uma transformação econômica, que nem antigamente, eu lembro de histórias que me contam, quando foi construído o oleoduto da Petrobras, que sai de São Sebastião para chegar na refinaria Presidente Bernardes em Cubatão. Descarrega o óleo lá, esse óleo passa, corta São Sebastião inteiro, corta Bertioga inteiro e vai lá para Cubatão. Quando essa obra foi construída, quando essa obra foi feita, foi uma obra demorada, que envolveu muita gente, na época em que Bertioga era uma vila, era uma selva, basicamente. Só que Fazia parte de Santos ainda. movimentou a economia daquela vila de um jeito muito diferente, assim, famílias que souberam explorar bem aquela movimentação econômica, por exemplo, comprando máquinas e alugando tratores, fornecendo comida, foram... Alojamento. Alojamento. Abriu a porta da casa para alugar 2 quartos que estavam lá. As casas de veraneio. É muito bacana ver a transformação que Você vê o promove. impacto que provoca, né? Positivo. E essa é a nossa expectativa também. Claro que toda obra causa um transtorno? Causa. Ah, sim. Vai mexer Nossa, no trânsito tipo as local. obras do VLT em Santos, Santos. na porta da emissora. Meu Jesus amado. Ninguém aguentava mais, né? Ainda bem que acabou, mas fica mó legal, ficou bonito. E você vai ver o que vai chamar atenção, porque as pessoas vão deixar de sair de casa nos seus próprios carros e vão utilizar o VLT. Então, o comércio que se sentiu no início
prejudicado porque a obra estava na porta do estabelecimento, ele vai ver o quanto ele vai ser recompensado no amanhã. As pessoas vão estar esperando o VLT, olhou, nossa, aqui tem uma loja, vou comprar uma roupa. Nossa, aqui eu estou precisando... Entende? Vai movimentar. Sim. E acaba valorizando no futuro o imóvel. E vai ser muito interessante, né? Imagina o VLT ligando o Vicente de Carvalho com o centro de Santos. Gente, o VLT, eu brinco muito, fazendo uma menção, ele vai ficar até bravo, do Paulo Alexandre Barbosa, porque ele que começou com a história do VLT, ele é o pai do VLT aqui embaixo. Ele é o pai do VLT. E as pessoas falavam, imagina, pra que VLT, tá louco, vai trazer um metrô pra região. Ele é tão à frente do tempo, eu digo, brinco muito isso com ele, queria até mandar um beijo, eu tenho essa liberdade porque eu gosto muito do Paulo, sou muito grata a ele. De quando ele me fez o convite junto com o prefeito Rogério para que eu fosse ser secretária, né, em Santos, trabalhei com o Flávio Jordão, fui adjunta de governo em Santos, aprendi muito, porque é uma das cidades mais antigas, né, que molda a nossa região. E eu digo que ele comentava, né, as pessoas falavam que ele era louco, mas ele já tinha visão. Sim. Imagina interligar as 9 cidades, interligar Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, e você vai em questão de 10 minutos, 15 minutos, de Guarujá Praia Grande. Sim, você senta sem tirar no o carro trem e vai embora. Isso, sem tirar o carro da garagem, você pegar a balsa. Parecia impossível, né? Mas não é. Parecia impossível. Não, o Paulo, ele tá de parabéns, cara. A mudança que ele promoveu na cidade de Santos, que já era legal, né? Uma referência pra gente. Sim. Eu estudei minha vida inteira em Santos. Sempre achei, nossa, Santos é legal. Meu, o que o cara fez com a cidade, nos 8 anos em que governou, conseguiu eleger o sucessor, que é o Rogério, que tá fazendo um trabalho brilhante também. Sim. Cara, é muito legal ver. Thaís, vamos falar da área retroportuária, porque tudo vem numa cadeia de acontecimentos, né? Sim. Falamos do aeroporto, que vai ter impacto também na questão logística e econômica, o túnel, que vai interligar, facilitando também a operação portuária, porque a obra do túnel vai facilitar o acesso aos terminais, é isso ao mesmo. retroporto. Isso. E a expansão da área retroportuária. Explica pra gente o que é a área retroportuária, como está hoje, como vai ficar. Então, para quem está em casa, para entender de uma forma bem prática, né? O Porto de Santos, qual é o sentido do porto? O porto ele é para operar. O porto ele não pode armazenar carga. Então, para o porto ter rotatividade e continuar sendo um grande exportador e importador, os navios chegam, atracam nos berços, que a gente chama de porto molhado, nos berços de atracação, onde tem alguns operadores portuários já. Eles recebem o container ou os grãos, tem navio que recebe grão, então recebe a mercadoria, o commodity, que eles falam no meio, recebe no pátio. Aquele container ou o grão que foi recebido, ele não pode ficar armazenado. Se a gente está importando, então, por exemplo, a gente importou fosfato da Rússia, ele veio no Porto de Santos para quê? Entrou no Porto de Santos, esse fosfato, para ele ser distribuído em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. Então a mercadoria chegou, no mesmo dia, os caminhões, ou por meio ferroviário, já tem os vagões que pegar essa mercadoria, já inserir dentro dos contêineres para os caminhões levarem para o Rio Grande do Sul ou para Minas Gerais, assim bem como no setor ferroviário colocar dentro dos vagões e ir embora. Porque quem comprou essa carga são as pessoas que utilizam fosfato, fertilizante, para a parte agropecuária que a gente tem na cidade, no país, que está em expansão. Então o porto recebe a mercadoria e já tem que despachar. Essa é a logística portuária. O que acontece hoje? Os portos, que são onde tem os operadores portuários, onde tem os berços de atracação, eles acabam armazenando a carga. Por quê? Porque às vezes o caminhão que vem buscar demorou para chegar, não conseguiu chegar, teve um acidente na estrada, e aí a carga passa de um dia para o outro. Com isso, impede, porque se o container, vamos falar de container. Só que é um efeito cascata, né? Vai ficando um monte. Vai ficando um monte. E aí o que acontece? Tem navio chegando com mais container e o operador não tem espaço para colocar. Aonde entra o retroporto, que eles chamam de retroporto? Por quê? A ideia é que no porto seco, ou seja, que terrenos se tornem armazéns de containers e de grãos, para tirar da beira do cais a carga, coloca nesses terminais, porque se tiver qualquer intercorrência, ela não atrapalha a chegada de outros navios com mais mercadoria, e vice-versa. Tanto importando quanto exportando, e dá maior eficiência. Entendi. Então a área retroportuária é uma necessidade urgente para o porto, para os operadores portuários. Onde entra o Guarujá? Nós temos na margem da Cônego Domênico Rangoni, da Piaçaguera Guarujá, áreas imensas que estão desocupadas, não são utilizadas. São de propriedade particular, mas que hoje não são utilizadas. E os operadores portuários estão na frente.
Então, o que eles falam? E o porto, que eles chamam de margem esquerda, que a gente fala que é Porto do Guarujá, tem um dos maiores operadores. Nós temos lá Santos Brasil, nós temos a Cutralha, a maior exportadora de suco de laranja do mundo. Se você for em Dubai e tomar um copo de suco de laranja, aquele suco saiu do Guarujá. Oi. Então, assim, é uma coisa absurda. Quem gosta de porto, você se apaixona quando você começa a conhecer o segmento. Então, a área reta portuária é uma realidade, é necessária para que o porto continue sendo competitivo, o Porto de Santos. E o Guarujá, hoje, das 9 cidades, é uma que tem maior área próxima ao Porto Molhado, próxima ao cais. Claro que Praia Grande também tem espaço para armazenar. Cubatão também tem espaço para armazenar. Cubatão talvez fique perto, mas Praia Grande fica longe. Mesmo assim, pela rodovia, às vezes compensa para o operador, para a pessoa que está operando a carga. Pelo menos ela consegue ter uma mobilidade. Por isso que Guarujá se tornou a menina dos olhos, porque das 9 cidades é a que tem toda essa área na frente dos terminais. Imagina, você sai daqui e coloca aqui. Impacta a economia da cidade? Ah, muito. Primeiro que a gente recolhe ISS, Imposto sobre Serviço, e ISSQN, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, independente do commodity, da mercadoria que chega. Então a gente recolhe INSS. É mais carga entrando e saindo na nossa cidade, a gente recolhendo. Entendi. Recolhe imposto que é o IPTU. E a gente gera muito emprego. Muito emprego. Porque cada terminal precisa do operador de portainer, que é aquele que dirige, que manuseia o portainer para pegar o container e colocar dentro do pátio. A gente abre porteira para mais caminhoneiros que vão fazer o transporte do terminal até o armazém com container, que a gente hoje já tem muito no Guarujá, uma categoria muito atuante que trabalha, que também se sente mal de estar passando dentro da cidade, porque eles moram na cidade. Sim. Causa impacto, a rachadura na porta de casa. Então, assim, gera emprego, gera rentabilidade para a cidade e faz Guarujá entrar no cenário internacional do comércio exterior. Caramba, Thaís, dá para pôr uma lousa e uma mesa, você vai virar uma professora. Ah. Você explicou mó bem. É que eu amo, eu me apaixono. Assim, as pessoas, só para fechar, que eu sei que já está estourando tempo. Quando eu optei por estar e recebi o convite do prefeito Fred Madi, e eu falei, prefeito, posso ir para essa pasta? Ele falou, claro, Thaís. As pessoas perguntavam, o que a Thaís vai fazer lá? Mas as pessoas não sabem. Eu já tive dentro desse cenário portuário há anos atrás como jornalista. Além de cobrir reportagens como repórter, eu prestei, mesmo sempre trabalhando 21 anos em TV, como repórter e apresentadora, nas minhas horas vagas, a gente sabe disso, no freelancer, eu prestava assessoria de imprensa para o segmento. E eu fiquei 3 anos dentro do Setaporte, que é um sindicato do trabalhador, não é o patronal. Mas ali eu entendi como é que era a logística, quantos trabalhadores operavam na logística portuária. Comecei a me apaixonar. Mas antes de ir para lá, eu já tinha prestado assessoria de imprensa para a Estrada Transportes. Então eu sabia a importância do transportador. O que fazia a Estrada Transportes lá, do seu saudoso seu Aquino Barbosa? Então eu comecei a entrar no cenário portuário lá atrás, estou falando de 2007, quando eu prestei assessoria de imprensa para uma transportadora, a importância do transporte dentro da logística portuária. Depois eu fui para o Sindicato dos Empregados, conheci as inúmeras atividades que o porto tem, quanto ele gera de emprego. Eu mergulhei, aí eu fui fazer MBA em gestão portuária. Me apaixonei. Thaís, eu tenho um raciocínio interno meu, que jornalista mesmo, brabo, serve para tudo. Porque a gente tem uma teima, né, de ver. A gente estuda aquele assunto, a gente estuda a antítese daquele assunto, a gente estuda o efeito que tem o assunto, a tese contrária. E quando sai algo, né, a gente publica basicamente uma fração mínima de toda a informação que a gente levantou. Né? Beto, eu amo. E para completar, você vai dar risada agora. Eu estou fazendo direito. A com 2 filhas pequenas, uma de 9, uma de 15, marido, 2 cachorros. A minha irmã, que foi tua professora, né? Fábia. A Fábia, minha irmã falou querida. Assim, que é advogada, procuradora, né? Pra que você vai fazer direito? Eu falei, porque eu preciso estudar. Preciso estar ciente de todas as leis, do que pode e o que não pode. É mesmo, hein, Thaís? Manda um beijo pra sua irmã, faz tanto tempo que eu não a vejo. É uma excelente professora e um excelente ser humano. Nossa, ela era muito acolhedora. Eu sou suspeita. Minha beijo pra minha irmã, que eu amo. Verdade. Bom, eu não posso deixar de chamar os nossos patrocinadores, Melzinha. Melzinha já me alertou, o João não falou nada, mas eu tô de olho. Joãozinho, vamos chamar o Jaque Laboratórios. Tecnologia de ponta e expertise profissional para cuidar da sua saúde. De check-up preventivo a testes específicos. Comodidade e segurança. Coleta domiciliar. Unidades em Bertioga, Boracéia, Boiçucanga, Guarujá e Praia Grande. Jaque Laboratório. Política de qualidade sempre.
É isso aí, agradecer também a GoCare, não vai dar tempo de eu colocar o vídeo, mas agradeço imensamente a GoCare, fui visitar a sede da operadora. A GoCare Saúde cuida de mais de 60 mil vidas, é uma operadora já, a gente pode falar, de grande porte. E uma das informações, a gente é curioso, né? Eu sou curioso pra caramba, eu pergunto, fui andar, uma instalação mó bonita, eles estão tirando o ISO 9001, então trabalho muito bacana. Eu fui perguntar qual que é o tempo de espera do saque. Cara, nem 1 minuto. Nossa, já tem saque. resposta ali. Nem 1 minuto. Ótimo. Aí eu fui ver e é verdade, porque tem um painel com o tempo e quantas De pessoas tem na resposta ali. fila. Mano, não tinha 1 minuto de espera. Imagina, o cliente está satisfeito. É isso aí. E eu também, né? GoCare é nossa patrocinadora. Coraçãozinho. Thaís, muito obrigado por ter vindo aqui participar do Café com Zaidan. Você é sempre muito bem-vinda na TV Cultura Litoral. Ai, Beto, muito obrigada pelo convite. Um abraço para o seu pai, para você, telespectador aqui que sempre acompanha o Café da Manhã com Zaidan. Foi uma alegria imensa. Muito obrigada pelo convite. E a vocês que nos acompanharam até agora no Café com Zaidan, nosso muito obrigado. Fico muito grata e missão cumprida, substituir o nosso comandante em chefe, Riba Zaidan. E até o próximo Café com Zaidan. Programa Café com Zaidan. Oferecimento GoCare Saúde. Apoio Jaque Laboratório.